Shalom, shalom a todos nossos telespectadores, nossos seguidores. Posso dizer, meus amores, todos que nos acompanhem neste canal, eu gostaria de dizer a você que és um irmão precioso. És precioso porque hoje eu quero te dizer o valor que tens. Muitos não sabem que o Evangelho nos trouxe a dignidade. O Evangelho nos dá um orgulho diante do inimigo, um orgulho diante de Satanás. É por isso que muitas das vezes, quando você segura as promessas de Deus, quando você viver a palavra de Deus, um lado te vejam como orgulhoso. Porque quando você vai desafiando tudo que é do Satanás, para seus filhos, para seus seguidores, te chamarão de orgulhoso. Te digo a verdade. Te chamarão de teimoso, orgulhoso. São essas duas linguagens que eles usam. E eles tentam te convidar de se humilhar. Afinal, só Deus que peça a humildade. A Bíblia nos manda de sermos humildes a Deus. Sermos humildes de tudo que Deus disse. Não sermos gananciosos, orgulhosos diante da palavra de Deus. Mas, do outro lado, o diabo nos convida de sermos humildes, obedientes daquilo que ele nos manda fazer. Quando tu rejeitas, ele te promete dar um ameaço. E naquele ameaço, você, não temendo, ele chamará-te de orgulhoso teimoso. Com a tua teimosia, esse é um teimoso. Esse é um teimoso. Mas deixa eu te dizer, a teimosia que nós temos é pela confiança do poder do nosso Deus. E hoje eu vim te mostrar, muitas das vezes, por que eles podem nos ver sermos um pouco teimosos. Por favor, estou a arranjar um pouco, né? Porque sempre são coisas que nós esquecemos muitas vezes. Mas para quem olha, ele não vai olhar a palavra. Ele não vai olhar a palavra, vai começar a olhar a mim. Olhar a mim, onde às vezes não endireitei uma coisa. Mas deixa eu dizer, meu irmão. Hoje eu vim te informar o porquê que você é um orgulhoso, um teimoso para com o diabo. O porquê? Eu quero te dar um shalom hoje, uma exortação matinal, conforme você já sabe. Pode me ver um tempinho. Não me viste passar aqui, porque houve umas falhas técnicas, mas nós já estamos de novo, de volta. Eu, principalmente, estou aqui de volta, dizendo que eu sou pregador do Evangelho. Até que o Espírito Santo sairá da terra, só depois que o Evangelho verdadeiro irá desaparecer. Enquanto que o Espírito Santo estiver cá na terra, no mundo, nos homens, o Espírito Santo fará seu trabalho de procurando. Eu vou te mostrar por que o Evangelho é pregado dia a dia. Por que pregamos o Evangelho e devemos pregar o Evangelho? Porque o dono do Evangelho, o próprio Evangelho, tem uma missão que ele tem que cumprir. Caro irmão, vamos ler um pouco do nosso
versículo hoje, o capítulo, nesta manhã. João capítulo 6, o verso 37. Ele diz assim, versículo 37. Todos aqueles que o Pai me dá virão a mim, e de modo nenhum jogarei fora aqueles que vieram a mim. Mas se eu puder ler versículo 36, mas eu já disse que vocês não creem em mim, embora estejam me vendo. Amém. Querido Pai Celestial, mais uma vez, se eu inclino a minha cabeça, sabendo que Tu és digno de ser honrado, respeitado, louvado. E, portanto, nós estamos nesta manhã para Te ouvir. Fala-nos, em poucas palavras lidas, alguma coisa que pode fortificar o espírito e a alma daquele que Te crê. Peço assim, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém. Amém, 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 meus amores. Mais uma vez eu te digo que agora chegou o momento de eu te dizer o porquê eu escolhi essa passagem para te dizer nesta manhã. Esta passagem me encoraja, encorajando-te, mostrando, irmão, que o Senhor Jesus Cristo, quando esteve cá na terra, pregando como um pregador, que um chamava de Rabi, mestre, o reconheciam como um mestre, mas outros é chefe dos demônios, Belzebub. Estás a ver? Sempre foi assim para todo que um servo de Deus, um filho de Deus. Um lado te verão o que és, outro lado não te vejam, te impuram o diabo, que o diabo nem próprio conhece, o diabo não te pertence e você não pertence a ele. Agora, eu quero te dizer que Deus só dá duas pessoas que Ele entreguem às pessoas que Ele colocou na terra. Se tu não sabias, deve agora procurar saber a quem Ele te entregou. Deus te deu a quem? Parece o meu sujeito. Seria ali. A quem Deus te deu. Ou ao qual Deus te deu. Deixa-me te dizer nesta manhã que se você, eu já te expliquei, ou quero te explicar, existe o Lúcifer, que é chamado diabo. Ele está preservado para acolher tudo que Deus deita, tudo que Deus não terá importância. Eu direi assim, sabe, vou te dar um exemplo. Um qualquer operário que está fabricando, montando coisas, ele, toda a parte importante que ele corteja com as suas máquinas, aquelas partes úteis, ele preserva para o bom trabalho, a boa montagem. Mas aquelas partes de restos, partes inúteis, ele é capaz de arrumar como lixo qualquer que necessitar
aqueles resíduos, aquelas partes que ele chama de lixo, mas para o outro é algo que ele pode pegar para ir fazer qualquer coisa que ele entender. Que nem o operário pensa disto. E temos várias pessoas aqui no mundo que o diabo, ele que apanha tudo que Deus menos importante tem. Estás a ver? Então não seja um sólido ou aqueles resíduos. Não seja aquilo que sobeja, aquilo que se corta, que não tem importância. Mas os filhos de Deus são o mais importantíssimo que existe. Eu te direi que Jesus estava referindo que aqueles que são de valores é que o Pai me dá. Aqueles que não são de valores é que irão a outro sítio. Então, para você saber que tu foste dado a Jesus, deve o crer. Porque para você ser aceito a Jesus, primeira coisa, lhe crer. Ele simplesmente, para quem lhe crê, ele, Jesus Cristo, o recebe. Você próprio veja que todos aqueles que o Pai me dá, virão a mim. A maneira que tu podes ir a Jesus é quando estás a ouvir o Evangelho, crer nele. Crê a pregação do Evangelho, procura onde há um Jesus, onde se fala de Jesus, onde se apresenta, onde ele se manifesta, onde ele dá a sua vida de todos que foram a ele. Porque ninguém vai a Jesus ficar da maneira que ele esteve. Ninguém já foi a Jesus que continua a ser a mesma pessoa. Em todos os ângulos. Não. Em todos os aspectos que a pessoa viveu sem Jesus, eu não concordo que desde que ele foi a Jesus, Jesus o aceitou, mantém na mesma forma. Se ele foi um miserável, continua miserável, não acredito. Não. Se ele foi um pobre coitado, desde que ele foi a Jesus, sempre um pobre coitado, não acredito eu. Não. Desde que eu conheci Jesus, Jesus já mudou muitas vidas. Em todos os aspectos, digo. Porque muitos só penduram Jesus, ele mudou minha vida, a minha vida espiritual, a minha alma. Do resto, Jesus te deixou na miséria total. Para você começar a blasfemar Jesus, para que o diabo comece a te dizer que o porquê que você continua a amar Jesus e Jesus nunca te ajudou. Não. Me diga lá, quem é que seguiu Jesus, que serviu Jesus, que morreu miserável em todo o Novo Testamento? Se a única pessoa que nos contaram é o pobre Lázaro. Mas Jesus viu que o pobre Lázaro, até que ele foi mendigar a um rico. O jovem rico. E a partir dali, Jesus nunca deixará seus seguidores, todos que ele recebeu, ser mendigos. Mendigos não. Mendigar ali. Se o Davi tinha dito isso, o Davi tinha dito em Provérbios, parece em Salmos 37, ele disse que desde a minha mocidade ainda não vi um justo abandonado, nem seus filhos, até não falando do justo, nem seus filhos a mendigar o pão na rua. Então, se nós temos promessas que nos pertencem, o diabo está apertado de um lado. É como se fosse que nós somos dele. Você tem que reivindicar, até próprio para os governos deste momento, deste mundo. Quando o sofrimento é demais, reivindiquemos
vejamos pessoas andar pelas ruas. Quanto mais nosso Deus não é um Deus de reivindicação, de irmos manifestar contra Ele, mas é pedirmos, porque Ele disse, quem pedir, achará. Receberá, aliás. Quem bater as portas, lhe será abertas. Quem procurar, acha. Veja se Jesus Cristo disse essas palavras. Ele deu parábola, um exemplo de uma viúva que devia encontrar um juiz mau, mas a insistência dessa viúva foi atendida. Jesus Cristo nos mostrou, muitas vezes nós é que cansamos a pedir a Deus aquilo que é nosso, aquilo que é do nosso direito. E Deus preparou para nos dar, mas Ele tem uma lei. Aquilo que Ele falou é uma lei para Ele. Ele não troca. Se Ele nos disse de insistirmos, porque Ele sabe que a nossa insistência permitirá Ele cumprir o que Ele prometeu. Mas deixar só passar, deixa só assim, e o diabo aproveita o nosso aborrecimento. Ele gosta, quando nós aborrecemos, de pedir algo a Deus. Mas deixa eu te dizer, você é de Jesus. Deus te entregou a Jesus, por isso tudo que quer pedir a Deus, se não pedir em nome de Jesus Cristo, Ele não te dá. Não te dará. Porque tudo deu a Jesus. Por isso que Jesus disse, tudo que pedirão em meu nome, mesmo a cura. O teu casamento tem que ser consagrado, abençoado, celebrado em nome do Senhor Jesus Cristo. Para que também o teu casamento tenha paz, tenha harmonia com a presença de Jesus neste casamento. Nós estamos a ver pessoas que estão brincando. Eles pensam que o casamento pertence ao Estado. Pensam que o casamento pertence à tradição. Pensam que o casamento pertence às famílias. O casamento pertence a Deus. Para aquele que já foi a Cristo, deve saber que tudo que eu tenho que fazer, o nome de Jesus Cristo tem que estar por dentro. Eu tenho que assinar tudo pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Porque eu sou dele. Agora, se Deus não te deu a Jesus, no versículo 36 ele diz, porque eu não vou ser muito longo, né? As pessoas não gostam de demorar com as coisas de Deus. Ele disse assim, mas eu já disse que vocês não creem em mim. Tá vendo? Jesus estava referindo a quem? Aos quais? São essas todas as pessoas que ouçam esse tipo de evangelho, que não aceitam. Que diga que eu não posso me entregar nisto, eu não posso seguir esse tipo de religião, eu não posso ouvir esse tipo de mobilizações, eu vou manter com aquilo que eu me acostumei, mas eu não sou do diabo. Mesmo que você não queira o diabo, mas Deus está a te indicar que você é do diabo. Jesus tinha dito aos fariseus, pregadores, que sabiam que eram de Deus, mas os disse assim, o vosso pai é o diabo. Por isso que estão fazendo tudo para lhe alegrar. Tudo que estão a querer praticar é para ele estar alegre. Veja só. Você pode negar o diabo como teu pai, mas Deus te entregou a ele. Não é por vontade de Deus, mas é porque você escolheste a quem tu crê. Crer as obras do diabo, Deus te oferece ao Satanás. Crer em Jesus Cristo, Ele te dá Jesus. Muitas das vezes o diabo está a pendurar muitos filhos de Deus que ele pegou antes de ouvir o Evangelho. Os pegou pensando que vão manter com ele, como eu antigamente estive no seu lado, me ensinando coisas
pensando que vou escolher ele ou vou manter ser filho dele. Mas quando o tempo chegou, Jesus me reclamou. Chamou-me pelo seu evangelho. Eu tive que lhe crer pelo evangelho. E o diabo lamentou. Ele até tenta pegar aquilo que ele fazia de mim, mostrando às pessoas que isso aí foi assim, foi assim. Fui daquela maneira porque o diabo pensava que eu fui aluno dele, filho dele. Um material que ele pegou, que ele podia fazer qualquer coisa. Afinal, o dono, que Jesus conhece todos que são deles. Ele busca a pessoa na magia, os traga. Ele busca as pessoas na bruxaria, busca as pessoas no feticismo. Ele busca as pessoas na prostituição. Ele encontra as pessoas nos contratos com o diabo forçados. Que o diabo lhe forçou a assinar um contrato do seu mundo. Jesus apanha essa gente, porque Deus já tinha o dado antes da fundação do mundo. E havia já um livro da vida do Cordeiro, com os nomes de todos que Deus deu a Jesus. Mas o diabo não sabia. Porque antes que o diabo fosse criado, o Lúcifer, antes que ele criasse, Deus afinal fez um livro com os nomes nossos antes dele fundar o mundo. Que o diabo não sabia. Antes do diabo ser fundado também. Ele não sabia que havia um livro que aqueles todos nomes, essas pessoas serão de Jesus. Ele pensando que ia corromper os anjos do céu e corromper todos os homens da terra, mas afinal de contas o Criador é mais sábio. O Criador é que sabe tudo antes do princípio. Mas o diabo tem princípio. Mas Deus, esse é o Criador. Ele bem sabe que ele foi criado por Deus. E ele não passa o seu Criador. Portanto, há muitos segredos que Deus colocou nos seus filhos que nem o diabo sabe. Se ninguém lhe o revelar, que isso, no Filho de Deus será no ano tal. Ele não sabe. Mesmo quando João Batista disse que esse é o filho, ouviu a voz que disse lá no alto, é o dia que o Lúcifer, o diabo, ficou surpreendido. Que Deus já tinha um filho. Que ele não conheceu, não deixou. Se ele o conhecesse, não podia ir lhe tentar lá no deserto. Podia dizer, afinal, és tu que já vieste. Que eu deixei lá. Você que quer vir me encontrar aqui na terra. Mas ele foi provando, disse, se tu és na verdade filho de Deus, muda essas pedras em pães, porque está dito, está escrito. Estás a ver? Quer dizer que o Satanás, tudo que Deus o surpreende, ele fica a admirar, mas este Deus, há coisas que eu não conhecia, eu era adjunto dele no céu. Não me mostrava coisas. Ele não podia lhe mostrar porque ele era uma criatura. Ou é uma criatura, Deus é o Criador. Estás a ver? Você nunca vai vencer Deus. Ninguém será igual a Jesus. Só próprio Deus. Ninguém é igual a ele. Agora Jesus, que ele deu que todo o céu, toda a terra, entregou a ele, ao seu poder. Meus irmãos, se tu não crer Jesus Cristo, não lhe aceitar como Senhor e Salvador, o diabo está ali para apanhar o seu lixo. E esse lixo é ele. É o lixo. A Bíblia promete onde irão
terminar, findar. Esse é o momento de tu procurares crer Jesus como teu Senhor e Salvador. Eu só vim te alertar, vim te avisar. De momento, eu posso te dizer que isto foi um shalom, foi uma mensagem muito simples e muito fácil a crer e tomar a decisão. Quem não crê a Jesus, o diabo apanhará seu lixo, e eu lixo, e aquele que apanha o lixo tem um lugar que a Bíblia prometeu, serão exterminados. Mas com tanto sofrimento, antes de serem exterminados, tanto faz. Veja só as pessoas com Covid-19, como que as pessoas se suicidaram, muitos suicidaram-se, muitos pediam a morte custou. Muitos fugiram, abandonaram tudo que era deles. Privatizado é muita coisa, de viajar, de fazer negócios, fazer tudo, a escolaridade. Muitos perderam os anos letivos. Mas com tudo isso é nada. É para Deus nos provar que Ele não se brinca com Ele. Ele é todo-poderoso. Ninguém mais todo-poderoso. Podem ver Lúcifer com poder. Podem ver pessoas poderosas neste mundo se juntar com seus poderes. Mas eu conheço um que é o todo-poderoso. É o Senhor Jesus Cristo. Portanto, ficam com a paz do Senhor. Querido Pai Celestial, recebe qualquer alma que já te creu. Aquele que estava pensando que o mundo continua a ser mundo de maneira que está, mas o mundo tem dono. O dono só tem que ser quem criou. Mesmo que alguém usurpou, ocupar a terra como se fosse campo dele, de fazer sua desordem. Mas as promessas estão na Bíblia, que a terra foi feita para os teus filhos, mas quem está a dominar a terra hoje é o Deus deste século. Ele foi dado para dominar um dos séculos, mas há um tempo que ele vai desaparecer com todo o seu lixo. Ajuda, Senhor, porque a terra será dada aos donos próprios, aos seus originais. Tudo entrego nas tuas mãos. Ajuda-nos. Resgate, Senhor. Liberta aquele que está amarrado, oprimido por um canto do mundo. No nome do Senhor Jesus Cristo, pedi assim, amém. Tchau, tchau. Que Deus vos abençoe. Shalom a todos que nos acompanharam. Até já.